desse próximo sábado, 7/3, também retomamos essa tarefa às 14 horas, com turmas de adultos, jovens e crianças de 3 a 6 anos. Na próxima segunda, 9/3, das 20 às 21h30, iniciaremos o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as segundas. As inscrições na recepção. Lembramos que, além da exposição doutrinária da noite, teremos o passe, a água fluidificada, e dispomos também do atendimento fraterno, que é uma conversa de apoio e esclarecimento. Na recepção, poderão obter essas informações, se houver a necessidade e interesse. Lembramos também que temos livros para empréstimo e para venda. Nos dias 13 a 15 de março, nós teremos a 28ª Conferência Estadual Espírita no Teatro Positivo, em que vai ser homenageado Leon Denis, e o tema é o problema do ser, do destino e da dor. Na semana antes, dia 12, nós teremos as conferências no interior, como são chamadas, e nós teremos uma dia 12, às 20 horas, na cidade de Rio Negro, com Alessandro Viana, com o tema Refletindo sobre a Reencarnação para entender os problemas do ser, do destino e da dor. Vale a pena, então, assistirmos, tentarmos participar dessas palestras tão importantes, para que possamos nos preparar para a prece, para as atividades, para fazer a leitura que todos receberam na recepção. Os violentos terminam por exterminarem-se uns contra os outros ou cada qual por si mesmo. A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante se o amor comandar os contendores. Toda reação para cessar deve ser sustada a causa que a desencadeia. Se esta é a violência, somente o seu antídoto. Se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-la passar. Uma pessoa pacífica acalma outra, as duas alteram o comportamento de um grupo e este pode modificar a comunidade, e assim por diante. Faze a tua parte vencendo a violência. Joana de Ângeles. Convido então Júnior Portes para nos conduzir os pensamentos em prece. Muita paz a todos. Vamos então orar, acelerando os nossos corações, os nossos espíritos, nos recolhendo na nossa intimidade e nos transportando a páramos mais alto, buscando a nossa essência em Deus. Ele possa nos permitir o trabalho de paz, inspirando o nosso companheiro, para que nos traga o ensinamento do Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita, aclarando os nossos entendimentos, nos mostrando caminhos pelos quais devemos seguir em clima de paz, de confiança e de fé. Rogamos também, Pai, misericórdia, a tua assistência a todos os nossos irmãos que passam pelas dores, pelas provações, as mais diversas, sejam elas
mentais, psicológicas, aquelas também em razão dos desequilíbrios nas finanças, que tenham eles resignação, pois que é da dificuldade e da dor que cada um busca entender-se e conhecer-se melhor. Nós te rogamos, Pai, por esse mundo tão atribulado pelas guerras, pelos desentendimentos, onde irmãos nossos interrompem a trajetória terrena pela violência, pelo desespero, por interesses puramente materiais. Pai de misericórdia, concede-nos a proteção, o amparo e a paz, pois que sem esta torna-se difícil a nossa caminhada. Fica conosco, Jesus, amparando-nos na noite de hoje. Que assim seja. Para a exposição doutrinária, com o tema Dai de graça o que de graça receberdes, o Daí o trabalho da espiritualidade amiga, que se faz há muito tempo nesse ambiente, para nos ajudar, nos esclarecer, a reflexionar sobre os ensinamentos de Jesus, que se constituem para todos nós o caminho seguro para sermos felizes, para tentarmos de alguma forma melhorar as nossas condições de convivência para com todos aqueles que ombreiam a nossa caminhada. O tema de hoje está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. E nos fala sobre 3 temas interessantes, 3 tópicos, que nós vamos procurar sintetizar, reflexionando à luz da que a doutrina espírita nos ensina e também pela observação da vida que nos chega a cada instante, nos convidando a pensar melhor, a ver melhor, a raciocinar melhor, a analisar as coisas sobre outros pontos de vista que não aquele que nós estamos acostumados. Pois que a doutrina espírita se propõe a isso, a nos chamar, a nos alertar sobre coisas mais profundas que nos passam despercebidas, porque, de uma forma ou de outra, nós nos envolvemos sobremaneira com os problemas materiais, nosso dia a dia, nos corre-corre, e nos esquecemos, muitas vezes, de observar melhor as coisas que nos acontecem, nossos relacionamentos, nossas alegrias, nossas tristezas, tudo, enfim, que acontece em nossas vidas. Em Mateus, capítulo 10, versículo 8, está registrado: restitui a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O que Jesus quis dizer nessa ocasião? Se nós lermos um pouco do Novo Testamento, nós vamos ver que isso aqui aconteceu quando ele encaminhou os seus discípulos para que eles fossem, a exemplo do que ele já tinha feito, que eu estou fazendo, relevar a boa nova nos diversos rincões, nas aldeias, nos caminhos, para as
pessoas que naquela época sofriam dificuldades as mais diversas, maiores do que as nossas que nós encontramos em nossos dias. Pois que na época, a medicina que hoje nós temos à nossa disposição era incipiente. Muitas doenças que existiam na época, hoje não existem mais. Tal como ele fala aqui dos leprosos. Na época, os leprosos eram afastados do convívio da sociedade. Existiam o vale dos leprosos, onde aqueles acometidos por essas doenças eram banidos da convivência social. Tanto que Jesus, em várias lições, quando se referia aos leprosos, inclusive quando curou um dos leprosos, ele disse, quando curou, vai e mostra que você está vivo. Porque naquela época, quando a pessoa tinha lepra, era como que banido do nosso, como se não existisse. Não existia mais um censo. Se fosse fazer um censo, aquela pessoa já não existia mais. Tal era a gravidade da doença. Hoje nós sabemos que essa doença é perfeitamente controlada, como tantas outras. Quando ele fala de expulsar o demônio, nada mais é do que afastar os espíritos obsessores daquelas pessoas que sofriam, padeciam dessas perseguições espirituais, tal como acontece até os dias de hoje. Porém, nós hoje temos instrumentos mais eficazes, a partir principalmente de 1857, quando Kardec nos trouxe o Livro dos Espíritos e posteriormente o Livro dos Médiuns, nos explicando como é que funciona esse fenômeno do mundo espiritual para o mundo material, do mundo material para o mundo espiritual, e a possibilidade dessas influências espirituais, que está bem clara na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala que os espíritos influem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. De fato, eles, por vezes, são os que realmente nos conduzem perante a vida. Tal é a força da influência espiritual. Bem, mas se fosse assim, então nós poderíamos pensar, então nós somos constantemente comandados pelo Espírito. Não é isso. A explicação nos mostra que o entendimento, o raciocínio, nos mostra que nós vibramos em diversas partes. Nós somos energia. E nós, quando não estamos devidamente equilibrados, nós podemos sim sofrer influências espirituais dos dois lados. Aqui damos o nome de mediunidade. Nós podemos sofrer influências espirituais sérias. Quando nós temos uma vibração mais inferior, motivada pelo nosso orgulho, pelas nossas atitudes, pensamentos inadequados, nós atraímos, consequentemente, espíritos que estão do outro lado e que estão vibrando também nessa mesma faixa. E também da mesma forma, quando nós estamos perfeitamente equilibrados, no caminho do bem, fazendo o melhor possível, segundo Jesus nos ensinou, nós vamos atrair para a nossa comunidade espiritual esses espíritos também benfazejos, que têm o objetivo sempre de nos assistir, nos ajudar, fazer a caridade. Então isso é um processo que vem desde o início dos tempos. Então, quando se fala em mediunidade, já as pessoas confundem com o espiritismo. Não, isso é o espiritismo, é coisa do espiritismo. Não é. Sempre houve manifestação espiritual desde os remotos tempos da humanidade. Porém, com Kardec, codificando a doutrina espírita, isso ficou mais esclarecido, mais minuciosamente explicado o fenômeno.
Então, nesse mesmo capítulo do livro, fala sobre preces pagas. Que é importante a gente trazermos alguns comentários para que a gente possa entender melhor. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: percatai-vos dos escribas que se exibem a passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares das festas, que, a pretexto de extensas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, se as preces pagas, nós vemos que até os dias de hoje, muitas pessoas acham, têm um entendimento equivocado de mandar rezar por alguém, achando que com aquilo estaria se desincumbindo de uma dificuldade, de uma obrigação que é dela. Quantas pessoas que mandam rezar a missa porque sentem uma vibração qualquer, uma perturbação qualquer, na sua casa, no seu trabalho, pedem para rezar a missa em prol de fulano de tal, que já faleceu, que já morreu. Você teria no rádio aqui em São Mateus, em diversos lugares, a missa de 7 por dia, não sei o que lá, mandam rezar em prol daquelas pessoas que se foram. E a gente fica pensando, bem, isso é eficaz? Longe de nós criticarmos qualquer atitude que qualquer pessoa possa ter em relação a esse tipo de procedimento, nós, raciocinando, vamos perceber, pelo que nos ensina a doutrina espírita, que nós somos o produto de nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cultivamos, de bem e de mal em nossas vidas. Então, se nós achamos que precisamos de uma prece, de alguém que precisa de uma prece, que nós sabemos que tem necessidade, por que nós não podemos fazer essa prece por essa pessoa? Qualquer de nós pode, porque a prece não tem uma receita. É uma conversa do nosso coração com a espiritualidade. Não tem receita pronta, não tem palavras prontas. Nós podemos fazer a prece em silêncio. Não precisa falar. Basta que nós nos concentremos e possamos espargir energias direcionadas ao Criador, pedindo por A ou B ou por nós mesmos, para que tenhamos força, coragem para superarmos as dificuldades. Normalmente nós fazemos as preces para pedir, ainda em função do nosso estágio de evolução, necessitar de muito esclarecimento, muita melhoria espiritual, nós limitamos as nossas preces no pedir. Agradecer, muito pouco. Nós às vezes agradecemos, dizemos que agradecemos. Fazemos aquela prece rapidinho. Muito obrigado por mais um dia, tá aí, tá? Nem pensamos às vezes na oportunidade sublime e única que nós estamos tendo quando renascemos dia após dia. Quando acordamos, vemos o sol, um novo dia que nos oferece uma nova oportunidade de aprendizado. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui encarnados a passeio. Cada um de nós tem uma missão que nós não lembramos. Por misericórdia do Pai,
Mas nós, muitas vezes, ou poderíamos dizer, na maioria não, 100% quase das vezes, quando temos condição para isso, nós pedimos, ainda no lado espiritual, para virmos aqui, para consertarmos, para acertarmos coisas do passado, dos nossos equívocos, que são muitos. Pedimos a oportunidade de vir aqui para conviver com aquelas pessoas que foram nossos desafetos e que hoje se encontram no nosso círculo de amizade, na nossa família, no nosso culto religioso, e que nós, por esquecimento, não os percebemos. E é uma oportunidade única de nós ressarcirmos esses débitos que nós temos quando nós estamos nessa escola, nessa oportunidade única que nós temos aqui, de estarmos aprendendo com as nossas dificuldades, com as dificuldades daqueles que convivem conosco, nos mostrando pelas suas atitudes as coisas que devemos copiar e as coisas que devemos repelir. Assim como eles, convivendo conosco, também têm essa oportunidade, pelos nossos erros, pelos nossos acertos, de direcionar um novo caminho, um caminho que os leve à plenitude. Todos nós fomos criados para isso, para atingirmos um dia a plenitude. Mas isso não cai do céu que nos cuida. Isso é tarefa indelegável nossa. Cada um de nós, ao seu turno, de acordo com as condições que tem. Porque cada um de nós enxerga as coisas de modo diferente. E isto significa que alguns de nós têm alguns conhecimentos, alguns entendimentos melhores sobre alguns aspectos do que outros. Então, quando nós falamos da doutrina espírita, nós falamos que ela nos dota, nos capacita de muitos entendimentos, se nós tivermos a capacidade de analisarmos os ensinamentos, de nos determos a tudo aquilo que está na codificação, nas 5 obras básicas, mas também nos demais livros que complementam esses ensinamentos doutrinários. Então, nós temos diversas oportunidades. E cada um de nós, na medida em que se dedica a se aprofundar cada vez mais nesses conhecimentos, nessa análise, nessas observações da vida, tem mais condições de encarar determinadas situações, determinados fatos que acontecem em nossas vidas de forma diferente. Por quê? Porque não é uma coisa natural. Aquelas pessoas que estão mais preparadas para enfrentar a dor, reagem naturalmente com mais tranquilidade. Aquelas pessoas que não estão tão preparadas para enfrentar a dor, vão sofrer mais. Assim com as outras coisas. Mesmo a felicidade, do outro lado. Aquelas pessoas que estão preparadas para fluir das coisas boas da vida, elas vão fluir de forma mais equilibrada do que aquelas que não estão. A gente não diz que subiu na cabeça, fulano cresceu na vida, mas infelizmente o sucesso subiu na cabeça. Não é assim que acontece? Por que isso? Porque não tinham necessidade, o necessário equilíbrio para saber que aquele momento é um momento que foi concedido por Deus, para que ele pudesse, acima de tudo, poder ter mais condições ainda de ajudar, de fazer uma coisa em prol da humanidade. Mas, em vez de fazer isso, o que ele faz? Vou gozar a vida, vou aproveitar a vida, achando que as coisas materiais são o mais importante. Quando nós já percebemos claramente que não são as coisas materiais.
São as coisas espirituais mais importantes. Porque essas coisas, esses valores, nós levamos para o outro lado da vida. As coisas materiais, não deixamos tudo. Não levamos nada. Absolutamente nada. Até aqueles que são casados, a mulher tira a aliança para poder derreter, para fazer um broche, coisa, ingênuo. Mas assim, e é o certo. Porque não tem nada a ver. As coisas materiais ficam, vão se deteriorar. E as coisas espirituais vão permanecer para o todo sempre. Porque nós temos, na verdade, uma única vida com diversos estágios encarnatórios. Então nós somos espíritos, nós falamos que espírito para poder ter um entendimento mais popular. Mas espíritos somos nós, encarnados agora. Do outro lado, o espírito do mesmo jeito. A vida continua exatamente igual como nós estamos vendo aqui. Apenas que no plano espiritual, com algumas facilidades a mais. Não temos mais esse corpo pesado, o nosso olho, nossa audição, nosso tato, que são nossos sentidos que são limitados enquanto encarnados. Do outro lado, nós sabemos que a coisa se modifica muito e para melhor. Mas para que a gente possa viver melhor, a gente tem que estar preparado. E esse preparo se faz no dia a dia. Não é só através do que nós aprendemos acerca dos livros, dos bancos acadêmicos. Tudo isso tem um grande valor, nos ajuda a compreender, exercita o nosso raciocínio, é muito bom. Mas a escola da vida nos ensina muitas coisas que nós passamos batido. A escola da vida. Por isso é que tem muita gente que nós conhecemos que frequenta os mais diversos cultos religiosos, que são até assíduos, e que muitas vezes perdem em longa distância por muita gente que não tem religião nenhuma, mas que aprendeu com a escola da vida a fazer o bem, a admirar as coisas da natureza, a preservar, a fazer tudo que é possível de melhor para contribuir para a melhoria do mundo. Esse é o objetivo nosso. Nós estamos à beira de uma transformação da Terra para um mundo melhor, um mundo de regeneração, que é uma escalazinha a mais do que esse mundo que nós vivemos hoje. Como nos disse o Júnior, nós estamos acompanhando pelo noticiário da televisão, quantas guerras, quantas vinganças, quantas coisas tristes que estão acontecendo agora, nesse momento. Né? Tudo isso necessário para que haja uma peneirada daqueles que realmente estão dispostos a contribuir para um mundo melhor. E daqueles que, infelizmente, se não se conscientizarem dessa possibilidade e dessa necessidade de melhoria, haverão de habitar mundos condizentes com esse estágio, que ainda prevalece esse tipo de situação, de vingança, de ódio, mal. Então, cada um de nós está no exato lugar que precisa para viver, melhorar, aprender e servir. Cada um de nós. Mas é tarefa indelegável. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós dissemos as preces pagas, até o pessoal pede, paga para a pessoa fazer uma prece, mas na verdade essa mudança, essa reforma interior, isso é individual.
é indelegável, não tem como ninguém fazer por nós. É nossa tarefa. E é ela que vai nos impulsionar para um mundo melhor, para a nossa felicidade, para que possamos, para frente, convivermos sem guerras, sem maledicência, sem vingança, sem ódio, sem rancor, sem um monte de mazelas que ainda carregamos por milênios pela nossa infidelidade. Não vamos nos tornar santos de hoje para amanhã, mas se nós não dermos o primeiro passo hoje, cada vez fica mais difícil, porque as dívidas se acumulam, e como nós sabemos, temos experiência nisso, que quando as dívidas se acumulam, os juros aumentam e fica mais difícil pagar. Então, pensemos nisso, pensemos em que nós podemos fazer o melhor de nós a partir de agora, dando de graça o que de graça nós recebemos. Nós temos tantas coisas que recebemos. O nosso sentimento de fraternidade é de graça, ninguém cobra nada. O nosso amor, ninguém cobra por amor. O nosso carinho, ninguém cobra. Tudo isso nós temos, nos é dado como talentos que Deus nos dá para exercitarmos, para melhorarmos, para utilizarmos no convívio com todos os nossos irmãos de caminhada, quer do plano físico, quer do plano espiritual. Nós não podemos esquecer nunca que nós estamos sempre acompanhados dos nossos amigos do plano espiritual. A nossa família espiritual é infinitamente maior que a nossa família terrena. Então nós precisamos ter consciência disso. Nas nossas atitudes, pensar às vezes, contar até 10, para nós não puxar mais débitos para nós, porque de todo débito vai ter que acertar no dia. Nós precisamos disso, para deixar tudo zerado e começar novamente, com o auxílio da espiritualidade, do Senhor da Guarda, que está junto de nós e que, por vezes, nós nos afastamos, mas Ele está firme, nos chamando para o caminho do bem, nos intuindo, nos esclarecendo, nos dando as intuições para que Ele possa fazer o melhor. Mas nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não tornarmos, não alimentarmos ainda a triste sensação de que nós podemos tudo, que somos autossuficientes, que não somos. Nós precisamos uns dos outros e muito mais da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, para nos proteger, nos assistir e esclarecer. Então era isso que nós tínhamos para refletir nesta noite, e fica o convite para aqueles que tiveram a oportunidade de ler esse capítulo do Evangelho, que fala, é um capítulo bem curto, são 4, 5 páginas, mas encerra muitos ensinamentos que nos chamam a atenção para a nossa vida, para a nossa forma de viver diante de tudo que nos acontece. E lembrando sempre, que Jesus está sempre a nos guiar como um farol. Nós, barcos ainda errantes pelos oceanos da vida, nós temos esse farol que está lá, nos mostrando o caminho. Mas nós, às vezes, nos descuidamos e ficamos olhando para o lado e deixamos de manter o foco. Então, para encerrarmos essa nossa primeira parte da nossa tarefa da noite, nós vamos fazer a nossa prece. Depois, com os espíritos bem acerenados, vamos nos dirigir à Câmara de Paz, na certeza que já fomos assistidos e já foi dado o diagnóstico para cada um de nós de tudo aquilo que a gente precisa. E com certeza, se tivermos fé e esperança,
determinação, nós haveremos de receber também os benefícios da água fluida, das energias que se são transmitidas na câmara de paz. Por isso, Jesus, ao encerrarmos essa nossa primeira parte, nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui tratando de assuntos da maior importância para a nossa vida. E pedimos que possamos ser merecedores da assistência espiritual que se faz para todos nós nessa casa, pelos amigos, protetores que estão sempre dispostos a nos auxiliar, a nos encorajar para as lutas diárias de cada um de nós. Permita, Senhor, que os nossos irmãos dos dois planos, que não puderam estar conosco essa noite, também possam ser atingidos por essas energias saudáveis que se fazem para todos nós, e que eles possam ter amainados os seus sofrimentos e ter encorajá-los na sua esperança para trilharem caminhos melhores, na certeza de que Deus, nosso Pai, não abandona nenhum de seus filhos. E que nós precisamos, de alguma forma, fortalecer a nossa fé e seguirmos sempre o caminho do bem. Embora saibamos dos sacrifícios que temos que fazer pelas nossas iniquidades, pelas nossas imperfeições, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, que ainda nos assolam a todo dia. Assim, Senhor, pedimos que permaneças conosco na continuidade das nossas tarefas e fique conosco em todos os momentos da nossa vida. Fique conosco, que a tua paz nos envolva. E assim seja.